31 de janeiro de 2025. Nesta sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São João Bosco, presbítero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã dessa sexta-feira. Sextou, fim de semana chegou e a alegria, o entusiasmo é capaz, né? Essas virtudes, elas são capazes de transformar o nosso dia, de transformar momentos difíceis em momentos de grandes realizações, né? Bem entendeu isso São João Bosco, o santo que nós celebramos hoje, também chamado popularmente como Dom Bosco, né? O santo da alegria, o santo da gratidão, o santo patrono da juventude. Olha só, São João Bosco é um dos santos que mais atraem a simpatia de todas as classes de pessoas, especialmente dos jovens, né? Ele viveu no século XIX, nasceu no ano de 1815, né? Sempre recebeu de sua mãe uma sólida educação humana e cristã. E São João Bosco, desde adolescente, de criança, adolescente, ele sempre se dedicou ao aprimoramento da inteligência, da memória, da vontade, o cuidado das coisas de Deus. E também algo que caracteriza bem, por ele ser patrono da juventude, é que desde de adolescente, de criança, ele se dedicava ao esporte, ao lazer e sempre congregava pessoas, né? Sempre juntava seus colegas. E uma coisa muito interessante é que ele sempre era instrumento de evangelização, né? Sempre se permitiu ser instrumento de evangelização, conduzindo seus amiguinhos, seus colegas, sempre à igreja e à intimidade com Deus, né? Depois nós vamos ver que a questão dos colégios que vão ser criados, né? Vai ter toda a questão dos oratórios, né? Ou, sobretudo, o oratório de São Francisco de Sales, né? E tudo aquilo que vem dessa experiência que esse santo teve com Deus nos mostra a necessidade, meus queridos, de nós experimentarmos a Cristo e nós levarmos Cristo às pessoas com quem convivemos, né? A evangelização dos jovens, né, tão priorizada por São João Bosco, ela é algo necessário, né? Infelizmente, olha, como pastor, como presbítero, dizendo a vocês, tem muitos padres que não querem jovens perto de si. Isso não pode acontecer, né? E também no mundo laical, né, às vezes a gente vê nas comunidades que as pessoas têm muito preconceito com o protagonismo jovem na vida paroquial. Não pode acontecer isso na igreja, né? A gente vê algumas igrejas, algumas denominações protestantes, não posso mencionar nome aqui, mas que você, às vezes a gente passa na frente assim, de alguns estabelecimentos religiosos protestantes, fervendo de jovens, sabe? Por quê? Porque promovem atividades que despertam o interesse dos jovens, atividades de espiritualidade, de comunhão, de convivência, de entretenimento, né? Ora, se a igreja protestante sabe fazer isso e atrair a juventude, nós católicos que temos a tradição, né? Nós temos a Eucaristia, os sacramentos, nós podemos fazer isso de maneira muito mais primorosa, né? E às vezes nós vemos que acontece na vida das paróquias que as próprias pessoas que congregam o seio comunitário acabam por desestimular os jovens. Não desestimulem os jovens, meus queridos. Não sei você que está me escutando, nós temos que promover o trabalho juvenil, né? Investir nos jovens, investir o quanto for necessário, claro, dentro das possibilidades da comunidade local. Isso é muito importante para a gente, nossa reflexão. São João Bosco, um santo que investiu suas energias na evangelização juvenil, por isso a sua alegria, o seu espírito contagiante, foi um grande marco na sua personalidade, né? Um grande marco, o seu santo sorriso, né? O seu amável sorriso encantou os pobres, encantou
líderes, encantou jovens e fez uma grande transformação no seu tempo. Hoje pensamos a São João Bosco, né? Que interceda por nós e que ajude a igreja a encontrar um jeito eficaz de comunicar Cristo aos jovens, de comunicar Cristo ao mundo. Que São João Bosco interceda por nós, né? E hoje também quero saudar os nossos irmãos salesianos, religiosos e religiosas, que hoje estão em festa com toda certeza, né? Queridos, nós vamos meditar nesta manhã dessa sexta-feira a leitura que a igreja nos propõe, a leitura da carta aos Hebreus, o capítulo 10, versículos do 32 ao 39. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes éreis apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens de fé para a salvação da alma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, outro texto belíssimo da carta aos Hebreus, hoje o capítulo 10, versículo 32 em diante. Eu gostaria de começar a reflexão do texto de hoje com o último versículo, que é o versículo 39. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens de fé para a salvação da alma. Meus queridos, a igreja, ela não foi instituída por Jesus Cristo, né? Os apóstolos não foram congregados, escolhidos, os demais discípulos, os sacramentos não foram instituídos. A igreja não existe para condenar o ser humano. Não, olha só, nós não somos desertores para a perdição, mas para a salvação. Então, nós temos que ter muito claro isso, né? Quando a gente entende que nós existimos enquanto igreja para salvar o mundo, para salvar as pessoas, para salvar os irmãos, o nosso modo de evangelizar se torna muito mais diferente do que se nós não compreendermos isso, né? Vocês já devem ter visto pregações, posturas religiosas, incisivas, né? Aceptivas, discriminatórias, seletivas, excludentes. Isso tudo não faz parte da missão da igreja no mundo. Qual a missão da igreja no mundo? É abraçar aquilo que está perdido e conduzir o que está perdido a Jesus, que é capaz de transformar a perdição em salvação. É essa a missão da igreja, né? Quando nós acolhemos uma pessoa que está em estado deplorável de pecados, numa vida debandada, quando nós acolhemos uma pessoa que está ferida pela sua história, pelas marcas da sua história, quando nós acolhemos uma pessoa que infelizmente percorreu caminhos de desordem e a pessoa se encontra totalmente perdida, nós não estamos acolhendo essa pessoa para nós nos tornarmos como ela. Não foi para isso que a igreja foi criada, instituída. Mas nós acolhemos essa pessoa para torná-la ou para ajudar, para que nós ajudemos essa pessoa a se tornar como Cristo. Vocês conseguem perceber a diferença? É igual Jesus, né? No fundo, a igreja deve ser no mundo a pessoa de Cristo. E que Jesus nunca, meus queridos, Jesus nunca discriminou, nunca expulsou pecadores. Jesus, ele pegava no pé daqueles que se achavam
perfeitos e que julgavam e que condenavam, ora, que eram os fariseus, sobretudo, os mestres da lei, mas os pobres, os excluídos da sociedade, né? Aqueles que socialmente eram pecadores públicos, Jesus os acolhia e fazia na vida dessas pessoas uma grande transformação. No fundo, a conclusão: nós não vamos conseguir exercer a nossa missão como igreja, que é transformar o mundo, se nós primeiro não acolhermos as pessoas feridas, as pessoas que estão longe de Deus. Mas o que acontece às vezes com a gente, minha gente? Nós somos muito excludentes, né? Você pega, por exemplo, as comunidades que tem por aí, as paróquias, né? E não é na Conchinchina, não. Eu vejo isso na minha paróquia. E eu vejo relatos, os meus amigos padres dizem a mesma coisa. Quantas vezes uma pessoa que foi a uma missa e se encantou por uma pregação e começou a participar mais ativamente e começou a abandonar a vida velha, essa pessoa cheia de entusiasmo, ela entra na vida paroquial. Ai, padre, procura o padre, eu quero ajudar em alguma coisa. O padre até designa a pessoa em alguma pastoral, em algum ministério. Quantas vezes a pessoa, a hora que ela começa a servir de maneira mais próxima à comunidade, ela começa a ser perseguida pelas próprias pessoas que estão há anos ali? Quantas vezes acontece isso? Isso não pode acontecer dentro da igreja. Sabe por quê, minha gente? É um grande contra-testemunho. Porque em vez de salvar, você está repelindo, você está matando, né? Uma vocação à santidade que está nascendo ali. Ah, mas essa pessoa, ela faz tal coisa, ela não sei o quê, ela não sei o quê. Calma, tenha paciência. Se você está num grau elevado de santidade, se você já está num grau elevado de santidade, se você já está na 7ª morada de Santa Teresa de Ávila, o problema é seu. O outro tem o tempo dele. Respeite, acolha, ajude o outro a também tocar o céu, como você tocou. Só que eu vou dizer uma coisa, minha gente. Quem exclui os outros porque acha que já tocou o céu, no fundo não tocou nada, tocou o inferno. Porque quem é de Deus, eu sempre digo isso, quem é de Deus, quem é pleno de Deus, não sente necessidade nenhuma de infernizar a vida dos outros. Desculpe o termo e ser incisivo, né? Se você quer, no fundo a coisa funciona assim. Você quer ver uma pessoa que vive o evangelho de verdade? É aquela pessoa que promove a paz. É aquela pessoa que não sente necessidade de implicar com ninguém. Ela promove a comunhão, ela ajuda no que é preciso. Se ela percebe que ele não precisa da ajuda dela, ela fica no canto dela. Esse tipo de gente que vive a santidade de verdade, né? A gente vê um monte de gente de véu, né? A gente vê um monte de gente com terço na mão e que inferniza a vida do próximo. Começa dentro da sua própria casa e depois também na igreja. Um grande contra-testemunho, né? Olha, hoje é muito propício de falar dos jovens, né? A gente precisa acolher os jovens, né? E aí começa a debater com os anciãos das comunidades, né? Ah, mas o jovem não sei o quê, e tá fazendo não sei o quê, e tá fazendo... E aí não tem problema, você já se converteu, você já é maduro em idade. Calma que Jesus vai fazer um processo de transformação também na vida daquele jovem. Espere, tenha paciência, né? O autor da carta aos Hebreus, ele está lembrando a comunidade de tudo que a comunidade viveu no passado. Olha, vamos nos lembrar dos tempos lá de trás, né? Nós suportamos longas lutas, dolorosas lutas. Olha o versículo 32, né? Às vezes nós éramos apresentados como espetáculo, éramos humilhados, passamos tribulações. Às vezes não nós, mas outras pessoas com quem nós convivemos que passaram tribulações. Mas de um jeito ou de outro nós estamos aqui hoje e nós amadurecemos. Que nós prossigamos, não paremos, né? Se hoje nós padecemos tribulações, amanhã nós estaremos melhor. O autor da carta aos Hebreus está dizendo o seguinte: olha, Cristo, o sacerdote perfeito, ele padeceu tribulações também, né? Mas ele foi até o fim, ele não desistiu. Por quê? Porque
o terceiro dia, que é o dia da vitória, o dia da ressurreição, ele há de chegar. Ele há de chegar, né? E o autor da Carta aos Hebreus vai continuar dizendo, olha, nós participamos dos sofrimentos dos prisioneiros, né? Aqueles que tinham seus bens confiscados, perdiam tudo. Nós participamos de todo esse sofrimento, mas nós estamos aqui. Não abandonemos a nossa coragem, que merece recompensa. Nós precisamos de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Deus prometeu. Não desanimemos, coragem. Olha que linda a palavra de hoje, minha gente. Sabe o que acontece às vezes dentro da igreja? E às vezes nós, eu e você que está me ouvindo, em vez de ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus e as pessoas a crescerem, muitas vezes nós desanimamos as pessoas, né? Quantas vezes a gente chega diante de algum cristão e a gente está com o coração triste e a gente chega triste diante de alguém, tudo, e a pessoa é capaz de te deixar mais para baixo ainda. Isso não cabe a um missionário cristão. Não cabe. Por isso que essa leitura de hoje é propícia. Claro que foi de maneira, vamos chamar assim até coincidente, né? Mas providente, que caiu bem no dia de São João Bosco, né? O santo que curou vidas, né? O santo que restaurou vidas por meio da alegria, por meio do acolhimento, por meio do abraço, por meio do bom ânimo. Um grande exemplo para nós, e é exatamente essa temática que é abordada no texto que nós ouvimos hoje da Carta aos Hebreus. Nós precisamos de mais perseverança, de coragem, né? Calma que o Senhor está chegando, ainda bem pouco, aquele que deve vir virá, ele não vai tardar, ele virá. Que nós não esmoreçamos, mas sejamos fiéis, olha só, encontrando satisfação nele. Que lindo texto de hoje, maravilhoso, belíssimo, belíssimo. Que essa palavra de hoje nos ajude nessa sexta-feira. Você leve no seu coração, você que me escuta, os seus sonhos. Certamente você tem desafios a serem superados na sua vida, na sua caminhada, na sua família, na vida de alguém que você tem carinho. Continue firme, perseverante. Primeira coisa e coisa essencial nesse processo de batalha, a vida de oração. Não se afaste de Jesus. Vida de oração, vida sacramental. Continua firme, coragem, né? Deus nos fez para vencermos, para crescermos, para nos autossuperarmos. Pensemos nisso. Queridos, desejo a vocês uma excelente sexta-feira, sextou, que alegria. Uma vez mais cumprimento os meus amigos padres salesianos, hoje estão em festa, e todos os jovens, você que está a me ouvir, alegria. A igreja precisa da sua vitalidade, a igreja precisa de você. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.